Pronto. Ok. E menina, Boa tarde, Marli. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Enquanto Ficou nós tudo esperamos- escuro. Agora deu. Enquanto nós esperamos os demais integrantes aí do grupo. Jesus, nos abençoe o aprendizado, nos abençoe a aula do dia que vamos trazer hoje, de Emmanuel e de Joana de Ângeles. Que nós possamos, a partir desses estudos, dessas meditações, dos exemplos antigos, dos exemplos de vários personagens que a gente tem conhecimento, dos exemplos das personalidades atuais que te buscam e buscam ao bem da sociedade, que nós, através dessas obras, possamos adquirir a fé em Ti e no nosso Pai Maior, para que paulatinamente possamos abrir nossos olhos e crescer em Cristo, e que procuremos sempre, na medida das nossas possibilidades, seguir teus passos e seguir teus exemplos, mestre querido, que vieste aqui para nos ensinar e abrir nossos olhos. Que assim seja. Beleza, gente. Então, vamos lá, né? Há 2000 anos, certo? Estamos aqui no livro há 2000 anos. Na segunda parte, né, do livro, no capítulo 5 da segunda parte, né? Nas catacumbas da fé e no circo do martírio. Fazendo um resumo rápido, né, da aula da Simone da semana passada, nós temos Lívia e Ana, a serva, né, a serva amiga e cúmplice dessa encarnação. E ambas estão voltadas atualmente ao cristianismo. Agora podemos dizer, né, que Lívia segue os passos de Jesus, segue os exemplos do mestre, e, conforme o combinado, elas foram às catacumbas para ouvir João de Cleófas, né? João de Cleófas, que é aquele discípulo de Jesus que estava caminhando lá na estrada de Emaús, e o mestre se aproxima deles, né? Eram dois que caminhavam, o mestre se aproxima deles. Então, esse é João de Cleófas. Ele se aproxima ressuscitado, né? Vamos lembrar disso aí, e ao final ali da caminhada, ele reconhece que era o mestre. Então, estamos nessa situação aí nas catacumbas. A Lívia, claro, tinha uma toga de Patrícia, e elas foram, e a Ana com a toga de serva, né? Foram às catacumbas e foram recolhidas lá pelos centuriões a mando de Nero. Começou aí, né, a perseguição aos cristãos, e todos eles eram 200 que estavam nas catacumbas, incluindo João de Cleófas, né? E todos eles foram levados às prisões, no próprio Circo Máximos. E a partir daí nós vamos ter o martírio desses cristãos novos aí. As duas estão lá, nessa prisão. As duas estão lá nessa prisão, né? E Lívia pede um favor à Ana, que elas troquem de roupa. A Ana, a princípio, ela
assusta, ela diz não, mas aí Lívia a convence e ela sempre, né, faz as vontades da amiga. E ela a convence dizendo o seguinte: eu gostaria de morrer, como eu nasci em berço, né? Em berço patrício, eu gostaria de morrer aí como as pessoas, os trabalhadores, os que têm fé em Cristo. Eu gostaria de morrer assim, né? Simples, como uma trabalhadora, como uma pessoa com fé em Cristo. E aí Ana vai lá e troca as vestes, né? Elas trocam as vestes. Então, a partir desse momento aí, inclusive, a Ana fala assim: "Oh, minha senhora, eles te tratam diferente. Você não queria aproveitar disso?" Ela disse: "Não." E a partir dessa troca aí de roupas, nós vamos ter aí um desenrolar, né? E Lívia vai ao encontro lá dos leões no Circo Máximo, certo? Vamos começar. A gente vai começar aqui no livro que eu tenho, né? Que é essa versão aqui, ó, mais nova, na página 255, o último parágrafo. Todo mundo está localizado aí? Beleza? Podemos começar? Então, bora lá. Seria, não vamos esquecer também, né? Temos aí a coroação dos senadores, né? A representatividade máxima do planeta Terra em homenagens, né? Na ovação aí dos mais poderosos do planeta, como encarnados, tá? Então, vamos lá. Tá. Da nobre casa política, quer dizer, lá do Senado, certo? Onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para o enaltecimento da personalidade do imperador e, antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o Fausto, né, o ditoso retumbante dos grandes espetáculos, na sua feição de antigo comediante, dirigiam-se os senadores para o templo famoso, né, o famoso templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosa, como triunfadores, obedecendo à inspiração de Sêneca, que tudo fazia, né, por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que, afinal, decretaria também a sua morte em 66. Nós vamos ver isso aqui, tá, gente? Em 66 DC, Nero manda matar Sêneca, né? Manda, na verdade, ele se suicidar. No templo de Júpiter, o grande artista, que era Domício Nero, coroou a fronte de mais de 100 senadores do império sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas, saía do templo em direção ao Circo Máximo. O grosso, né, saía de lá, o grosso e desmesurado cortejo. A compacta procissão, tocada de aspecto solene, poucas vezes observado em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável de povo, com o máximo respeito. Então, essa homenagem aí que Nero está fazendo aos senadores, né? Na verdade, ele quer mostrar com isso tudo que quem tem o poder é ele, Nero, tá? Os senadores vão ser homenageados, entre eles Públio Lentulus, vai receber as honras, né, como um homem triunfador, mas a gente está vendo aí que eles estão nas ilusões da Terra, né? Ilusões da Terra, como encarnados, tá? E nós temos aí a personalidade de Nero, de Sêneca, e, inclusive, depois dessas homenagens,
a gente tem a história do senador, que já está há 25 anos, né, sem falar com a esposa, e nos últimos dias, depois da morte de Calpurnia, né, pouco antes da morte dela, ela falou ao senador que a Lívia era imaculada, que aquela história de adultério, tudo isso era calúnia, e agora ele ia, após essas homenagens, prestar, né, o verdadeiro valor que era a personalidade de Lívia. Só que a gente sabe que não vai mais dar tempo, né? Então, ele recebe aí os triunfos da Terra. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de Nero, né? Eu trago aqui, olha, as marcas de Cristo, certo? Capítulo 2, de Hermínio C. Miranda, tá bom? Vamos lá. Ó, a partir de Tibério, nós vamos ter vários senadores que são muito cruéis e despreparados. Calígula, de 37 a 41, Cláudio, de 54 a 58, e Nero, né? E nos diz Hermínio que todos sofrendo de sérias perturbações mentais que levam a loucuras e crueldades inomináveis. E Nero, né? Principalmente este aí, ó. Ele vem de família nobre. O seu avô paterno casou-se com Antônia. Quem era Antônia? Era filha de Marco Antônio com Otávia. E Otávia era irmã de Otaviano Augusto, certo? Então, Nero aí vem de uma família nobre, por parte de mãe também. Teve como preceptor de literatura, filosofia e ética o próprio Sêneca. Vai vendo, hein? Sêneca é um filósofo estoico, muito importante naquela época. Então, Nero começa bem, né? Desculpando-se por ser tão jovem, ele iniciou aí o seu mandato com 17 anos, né? E ele se desculpa por ser jovem e por ter que assinar uma sentença para um criminoso, né? Porém, cedo Nero desmandou-se, ficou embriagado pelo poder e pela extrema bajulação de uma corte servil. Saía disfarçado à noite com seus amigos e envolvia-se em vários crimes. Então, também temos em Nero aí, ó, paixões súbitas e rapidamente satisfeitas. E depois, com as amantes, né, amantes e esposas, e quando não lhe agradava mais, ele sumia, se livrava delas, né? Temos aí a Popeia Sabina, que foi uma das esposas, né, de Nero. A Popeia, ela não tinha honestidade nenhuma, ela era refinada nas coisas do amor, dessas mulheres, né, que passavam o dia se enfeitando. E o Nero desejou-a. Só que ele, lembrem, né, ele era casado com Otávia. Otávia, irmã de Otaviano, o Augusto, certo? Mas aí, Popeia disse, olha, eu não vou querer ser sua amante, não. E aí ele desfaz o casamento com Otávia, deporta a Otávia e, ó, decepam a cabeça dela, da ex-esposa. Ela tinha 22 anos, certo? A mesma Popeia Sabina, ela ela encomenda a morte de Agripina. A Agripina é mãe de Nero, certo? Então, assim, não é que ela encomenda, ela faz as intrigas e Nero, né, vai lá e manda matar a própria mãe. Primeiro ele tentou envenená-la, depois tentou afogá-la no barco. Ela consegue sair desses dois, né, desses dois atentados e, por fim, ele disse para os soldados, ó, vai lá e mata ela. Então, eles perseguiram a Agripina e, em 59 DC, eles a mataram. Então, gente, temos aí essa situação, né, de imperadores cruéis. E a gente, né, o Hermínio nos fala o seguinte, ó, quantas fortunas não custavam essas loucuras, essas festas, extravagâncias, luxos e caprichos desses imperadores. E aí,
nós temos que, enquanto os cruéis dominavam o mundo, afogados em suas paixões, a doutrina do amor nascia. De um lado, pescadores humildes, e do outro, o império, no qual, num único banquete, Nero gastava 4 milhões de sestércios em flores. Era o espírito contra a matéria, a luz contra as trevas. Então, olha só, gente, para a gente ter uma ideia, né? E hoje estamos aqui estudando, né, a história de Jesus e os pescadores humildes. Para vocês terem uma ideia de um gasto em flores, somente nisso, olha, um sestércio custava R$ 31. Então, imaginem 4 milhões de sestércios só em flores para uma festa. Certo? Isso aqui está em As Marcas de Cristo, Hermínio C. Miranda. Então, aqui nós temos o quê? Ó? Fim de Otávia, a esposa, fim, né, da mãe. Temos mais um pouco aqui. O Nero foi sucessor de Cláudio, certo? Cláudio era esposo de Agripina, e Cláudio, o imperador, ele tinha um filho que chamava Britânico. Britânico era filho de Cláudio, mas não era filho de Agripina. Filho de Agripina era somente Nero, certo? Então, assim, ó, Nero não é filho do imperador Cláudio. Então, olha o que acontece aí, gente. Em 55 DC, Nero manda matar também Britânico, seu irmão, certo? Por quê? Ele começou com as crueldades, né? E aquela forma ditatorial, também não queria ouvir sua mãe, né? E nem a Sêneca, porque no começo ele ouvia, e ele manda matar Britânico, porque Agripina falou para ele, olha, Britânico ele é o verdadeiro sucessor aí do Império Romano, e não você. Só que Nero era mais velho, né? Nero era mais velho que Britânico, se não me engano, 4 anos, tá? Então, vamos aí nesse governo, né? Cheio de crueldades aí de Domício Nero. Em 64 DC também, ó, grande incêndio em Roma. E quem que mandou fazer esse incêndio? O próprio Nero, começando lá na região, no bairro do Mercado, né? E aí a gente sabe que o fogo se espalhou mais do que o previsto, e ele começa a pôr a culpa nos cristãos, né? Quase toda Roma foi incendiada nessa época. Então, olha só, em 65 DC, temos um descontentamento total, grande, né, sobre o governo de Nero, e havia uma conspiração do Senado, né, para afastar, derrubar o imperador. Porém, esse ato foi descoberto, foi reprimido, e muitos senadores foram executados e outros foram forçados a cometer suicídio, como é o caso de Sêneca, tá bom, gente? Então, olha só, Sêneca que foi o preceptor de Nero, certo? Quando ele começou a ensinar Nero, Nero tinha 11 anos de idade. Vamos falar um pouquinho de Sêneca. Filósofo estoico, certo? A vida de Sêneca. Ele nasceu na Espanha, com 3 anos ele foi para Roma para estudar, né? Estudar oratória e filosofia. Em 31 DC, ele inicia com a carreira de orador, e por volta dos 43 anos, ele começa com sérios problemas, né? Calígula quis matá-lo. Em 41 DC, o imperador Cláudio o exila para a Córcega, né? Acusando-o de ter cometido adultério, só que ele não o fez, certo? E o exílio ocorreu logo após a morte do seu único filho. E o exílio também resultou na separação de sua esposa, tá bom? Então, em 49 DC, depois desse tempo exilado, lá na Espanha, em Córcega, né? Agripina, que já estava junto com o imperador Cláudio, pede a volta de Sêneca. Sêneca era um excelente filósofo, inteligentíssimo, um orador brilhante. Não, traz Sêneca de volta, com a condição única de ser tutor de Nero, que tinha 11 anos à época, certo?
Sêneca, então, não mede esforços para desenvolver o bom caráter de Nero, mas o Nero não tinha nenhum interesse em ética e filosofia, e à medida que ele ia crescendo, ele interessava-se exclusivamente pela sua autogratificação, né? E também se interessava pelo poder, começando a se transformar aí num tirano. Eu já falei, né, que Nero era um filósofo estoico. E o que nós temos aí como estoicismo? Olha que interessante essas coisas, né? Que os estoicos acreditavam que havia uma razão divina para governar o mundo, né? Eles condenavam a exaltação das emoções, eles defendiam a igualdade entre os homens, eles acreditavam que as paixões são portadoras de males, como ambição, vaidade, crueldade. E o estoicismo ajuda a Sêneca, né, a superar essas adversidades que a gente está vendo que ele teve na vida, né? E transformá-las em algo positivo. Então, olha, para os estoicos, o adverso deve ser encarado como oportunidade para testar e desenvolver seu caráter. E algumas frases de Sêneca, né? Lembra quando ele foi exilado, que ele perdeu bens? Ele vinha de uma família bastarda, tá, gente? E aí ele diz assim, olha, nada perdi, tudo que é meu está comigo. Olha que maravilhoso isso, né? Ele fala assim, né? O que é meu? A minha inteligência, a minha sabedoria, as minhas virtudes, né? E aí ele diz, né? O desastre é a oportunidade da virtude. Isto aí eu encontrei nesse site, né, do estoicismo, e também a constância do sábio, né? A constância do sábio. Isso está no Jornal do Mundo Espírita de dezembro de 2007, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. A gente tem aí o Templo de Júpiter, certo? No qual Nero estava aí condecorando os senadores, foram mais de 100 condecorados aquele dia. Então, vamos continuar aqui no livro. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar algum comentário? A minha aula não é um monólogo, hein? Vamos continuar, então? Beleza. Então, olha só. Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Então, agora Emmanuel vai nos falar daquele dia, né? Das homenagens aos imperadores. Então, vamos lá. Na frente vai um carro soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador, seguindo-se de numerosos carros, nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como os seus áulicos preferidos. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobranceiro no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Em seguida, numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Passam depois os cocheiros, guiando as bigas, as quadrigas, as ségiles, que eram carros a 2, a 4 e a 6 cavalos para as loucas emoções das corridas tradicionais. Gente, a gente vai lendo isso, sabe o que eu me lembro? Do carnaval, com aqueles carros, né, levando-os. Eu me lembro disso. Seguindo-se aos cocheiros quase em completa nudez, surgem os atletas que farão números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles, vão os 3 coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes, e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de harpas de marfim, flautas curtas e numerosos alaúdes. Depois dos músicos, qual bando de sinistros lobos, né, sinistros histriões, surgem
Cadê? Os sátiros e silenos. Os sátiros, né? Personagens estranhas que apresentam máscaras horripilantes. Sátiros, né? O corpo humano com pernas de bode, e silenos, corpo humano com pernas de cavalo, né? Cobertos, aí ela fala aqui, ó, ele, né, Manuel fala, né, cobertos de peles de bode, sobre as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores, com suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa de turíbulos de ouro e prata. São vasos, né? Vasos suspensos por correntes, de onde espiralam inebriantes nuvens de incenso. Seguindo os ministros, com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas por um momento dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens, em grande aparato, são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos nobres, de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Mais em evidência, né? Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. Então, gente, nós temos aí essa... Como é que eu vou falar? Esse cortejo suntuoso, todo esse aparato, né? De riqueza e essas ilusões da terra, né? Que todo o povo de Roma estava envolvido aí, toda a cidade, imagina, toda a cidade envolvida aí nesse dia, nessas homenagens aí, né? A formidável procissão penetra o grande circo, né? O circo máximo, com grande recolhimento e observância às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos, quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, então, eles saíram do templo, né, e chegaram aqui no Circo Máximo, onde nós teríamos aí as competições, né, as caçadas, e depois aí o martírio, né? Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de Martim são depostas na edícula junto aos cárceres sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus, enquanto César e seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações, né? Então, estão aí, né, ingerindo bebidas alcoólicas. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam, então, os jogos, sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores, que não se circunscrevem às massas compactas, comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Então, gente, esse circo máximo aí, ele comportava 300 mil pessoas confortavelmente. Ele tinha mais ou menos aí 650 metros de comprimento e era onde eles disputavam essas coisas aí que eu falei, os jogos, né? E esse circo máximo, ele ficava entre duas colinas, Colina do Aventino e
colina do Palatino. E quando alguns espectadores não conseguiram entrar aí no circo, eles conseguiam assistir o espetáculo dessas colinas. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência, que não pôde ver de mais perto o formidando espetáculo. Então, ele fica numa depressão, né, entre esses dois montes, Aventino e Palatino, e mais pessoas podem ver aí os espetáculos do dia. Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado. Mas, olha só, gente, o povo que está assistindo, mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. A gente lembra aí também do mancebo rico, né? Que faleceu igualmente, né, em Cesareia, nas competições, só que bem antes dessa data que estamos aqui, né? Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, azul, branco e verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo a sua alegria, o seu receio, angústia e impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido. No seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos imediatamente degenerados em sânia criminosa. Olha para isso. Retirando-se em seguida alguns cadáveres. Então, na arquibancada, eles começaram a brigar e eles morriam nas lutas aí nas arquibancadas, né? Vinham os soldados e já quem estava brigando já morria. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes. Ó, vai vendo, gente, 300 mil pessoas. O Ali, Pode falar. sabe o que me ocorreu aqui? Esses que Sim. estão assistindo o espetáculo aqui e que depois acabam se matando por brigarem um contra o outro de cada facção, né? Sim. Gente, imagina aquele povo que vai naquelas jogos de futebol que tem até hoje em dia, aquelas torcidas. Eu lembrei disso também. Aquelas torcidas organizadas, né, dos times, e que eles depois saem se matando. A sensação que dá, não dá a impressão que é a mesma, a cena se repete, né, como se esses espíritos ainda trazem tanto daquela época ainda, né? Sim. Eu não sei, não é? Só Você que, falando assim, aí. sim, eu lembrei das arquibancadas, né, do futebol aqui. Eu acho que difere um pouco só no final, né, Simone? Porque a briga é a mesma, né? O motivo da briga também é o mesmo, eles continuam aí, igual você está falando, se arrastando aí nesses milênios. Agora aqui... Eu fico pensando que nós estávamos lá. Isso é que eu fico pensando. É bem capaz mesmo, Sim, hein, Malu? é muito parecido, né? É muito olha, parecido com agora ainda. Tem um rapaz em Ubá, no interior de Minas Gerais, que ele fala, tá, que aquilo que nos causa mais horror, que a gente fica assim, bestificado de ver, pode contar que nós já fizemos. Sim. Por isso que a gente tem aquela coisa. Eu acho que é por aí, viu? Só certeza. Que aqui terminava em cadáver, né? Cadáver mesmo. Então, eles terminavam, os soldados iam lá, terminava a confusão, matando todo mundo. Esse é um pouco da diferença que nós temos para os dias atuais, né? Mas a briga é a mesma. Vamos lá. Se a gente ainda tivesse como essa época aí danou-se. Né? Nós íamos voltar a todo mundo para o primitivismo.
Alexandra, Oi, olha Marli. só, eu vejo assim também que isso aí ainda são vestígios, né? Resíduos ainda que nós temos. Por exemplo, os esportes, né? Por exemplo, como boxe, luta livre, MMA. A Sim, gente vê aquilo lá, a pessoa sangra e a torcida sim, está se quando tem pessoas que morrem por causa de pancada que levou na cabeça. E coisa milionária, porque é um esporte que atrai muito dinheiro, sim, né? Marli. Jovens Ainda ficam querendo treinar para poder ganhar dinheiro. Quer dizer, isso ainda é vestígio ainda dessas experiências que nós vivemos e que a gente não conseguiu, porque o esporte é uma boa coisa, mas exatamente. né, o esporte é bom, tal, é saudável, mas ainda nós trazemos esse animalidade ainda muito forte. Sim, Ainda vai está verdade. diminuindo, mas ainda existe muito, né? Sim, verdade. Tanto que esse esporte aí muito agressivo, né? Por exemplo, no caso do boxe, os alunos, eles têm aquela lesão, sabe aquela lesão que é tipo de chicote, que você bate o cérebro na calota craniana e você vai fazendo microsangramentos cerebrais. Isso Ai, aí depois afeta o atleta, futuramente ele desenvolve problemas psíquicos, problemas de humor por esses microsangramentos. Então, é um esporte ainda bem violento. Eu acredito que com o tempo esse esporte já não vai mais, né, ser tão apreciado aí com o decorrer aí dos anos. Agora não sei quantos, né, Marli? é. Um dia a gente chega lá. Vamos lá. Então, olha só, né? Após as corridas, houve essa caçada e a população está delirando ali, né? O imperador, então, sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais, vagarosamente, junto de alguns amigos mais íntimos. 6 arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes, né, instrumento musical, fazem ouvir igualmente sons suaves e claros. Outros jogos passaram, vários, divertidos e terríveis, e depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico, né, um palaciano predileto de Domício Nero, a inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou um instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos da tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa, com seu impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. Bela homenagem aos senadores. Olha só o que o imperador fala, né? Comentou Nero sarcástico. Essa festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca, porque terei a oportunidade, olha só, gente, qual era o motivo ali de toda essa festividade, né? Porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força, e toda a força deve estar comigo. Comigo quem? Comigo, Nero. Nero queria mostrar aos senadores que ele era o mais forte. Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde, quando Cláudio Varros aconselhava um dos auxiliares de confiança. Atom, dizia ele circunspecto, podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixe-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com sua família. Gente, e nós já sabemos que quem está com a toga é a escrava e não a patrícia, né? O soldado fez sinal, como quem havia guardado fielmente a ordem recebida. Dispondo-se a cumpri-la, e daí a momentos um numeroso grupo de cristãos, sobre impropérios e apupos dos mais baixos servidores do circo, encaminhava-se impavidamente para o sacrifício. Vamos lá, gente, olha só. Em primeiro lugar ia João de Cleófas, que a gente já comentou, né, no início da aula, discípulo que teve contato com Jesus ressuscitado a caminho de Emaús. Ele foi enviado por Pedro, veio lá de Antioquia, porque os bons espíritos, os espíritos superiores, disseram: olha,
vai haver muito sangue, vai haver muitas lutas entre o bem e o mal em Roma. E você, João de Cleófas, foi o escolhido para auxiliar aí os cristãos, os primeiros cristãos condenados ao martírio. E João de Cleófas fala, eu vou, né? E ele vem firme, com coragem, porque também sabia que seria, né, que sofreria aí o massacre no Circo Máximos. Então, olha só, em primeiro lugar vem ele, né, João de Cleófas, murmurando intimamente a sua derradeira prece. Ó, isso aqui é importantíssimo para a gente prestar atenção nessa conexão com os espíritos superiores e até com Jesus. A prece, né, começando por ele, João de Cleófas. No instante, porém, de se abrir a grande porta, através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Atom aproximou-se de Ana e, reparando-lhe a toga finíssima de lã e as joias discretas que adornavam o porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado na nobreza de sua figura: Senhora, ficareis aqui até segunda ordem. A velha criada dos Lentulus trocou o significativo e angustioso olhar com a sua senhora, respondendo, todavia, com serena altivez. Fé, né, gente? Fé da serva. Mas por quê? Pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Olha só, gente. Né? A fé transporta montanhas. Se tivesses a fé, o terias curado. Quando Jesus fala, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus fala para os seus discípulos, aquele menino cai no fogo, cai na água e tem crises convulsivas, Jesus fala, se tivesses fé, teríeis curado. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre fé mais para frente no livro. Anton e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual, e aquele, depois de um gesto evasivo que exprimia a vacilação da resposta que lhe competia dar, esclareceu respeitosamente: sereis a última. E ela acreditou, né? Não, tá. Contanto que eu vá, né? Aquela explicação pareceu satisfazê-la, mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta e as armas ameaçadoras dos prepostos de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia, que é o João de Cleófas, certo? Entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que por detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa e invisível aos olhos mortais abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Olha só, gente, esse parágrafo aqui é importantíssimo para a gente. O que nós temos aqui, né? 200 espíritos que vão regar, né, a semente do cristianismo. A partir daí, o cristianismo ele vai começar a se difundir. Quem são, né, esses espíritos? Nós temos só aqui a história de Lívia, né? Mas todos eles são muito, e João de Cleófas, mas todos eles são muito valorosos, né? São espíritos mais velhos, espíritos amadurecidos na fé em Deus,
e se candidataram a essa prova. Olha, gente, vamos pensar nisso, né? Do lado de lá, eu quero, estou na erraticidade, né? Eles falam, eu quero passar por essa aprovação. Então, no planejar, eles sabiam que passariam pelas provas, né? Na erraticidade, isto parecia fácil, mas agora, encarnados na Terra, a situação ficava mais difícil. E muitas vezes, durante esse tempo de espera que tiveram lá presos no circo, Oi. né? Oi. E muitas vezes, né? Durante esse tempo de espera que tiveram no circo, eles tiveram que tirar forças de si mesmo. Porém, no momento que eles entram na arena, né? No momento da morte em si, eles receberam esse influxo superior e eles passaram por essa situação sem medo e sem sofrimento, como vai falar o parágrafo aqui. Quer ver? Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue, mas nenhum dos apóstolos desconhecidos que iam morrer no depravado festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado em tormentoso momento. Então, gente, agora, né? No momento, vêm as forças espirituais, né? E os ajudam, neste momento, sem sofrimento, sem dor. Então, vamos falar um pouquinho aqui do poder da fé. Vocês querem comentar alguma coisa? Posso continuar? O Ali, eu acho que assim o comentário aqui com essa descrição aqui da situação, né? Quer dizer, é uma questão assim, a gente ter ciência disso aqui, né? Desse atendimento espiritual, dessa que não estamos sós, né? Eu acho que mostra assim, se a gente está no caminho do bem, ainda mais esses aqui, que, como você falou, parece que já tinham se proposto a passar por esse martírio, né? Sim. Então, imagina o tamanho do amparo, sabe? Porque para nós a gente sempre vê o lado ruim, né? Talvez se eu tivesse lá, eu ia ficar só olhando para a cara do leão, né? E pensando, né, em desespero, em pânico. E agora, né, essa fera aqui, o medo, né? Talvez seria isso, né? Mas de fato, você vê, dependendo da perspectiva que a gente tem, né, como a coisa pode mudar, como pode ser diferente, Sim, exatamente, né, né? Simone? Sai Sim. dessa perspectiva, porque o que que a gente... Gente, pensa o medo, um animal desse, um leão. Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu fui num zoológico, foi até em Recife, e o bicho ficava rugindo lá, né? Vocês talvez já tiveram a oportunidade também de ter, e ele rugindo, a gente já fica... já é assim, a gente sabe que ele está na jaula, né? Você já fica meio atormentado, né? Sim, Simone, Imagina imagina essa aprovação, a imagina. E eles fera, se né? candidataram, né? Estou aqui, eu quero ir. Então, quando eles estavam na erradicidade, eles falaram assim, Impressionante. eu quero muito, muito ir para essa prova. Eu quero testemunhar isso. Sabe o cego de nascença? Mas quem é que tem pecado, mestre? É ele ou os pais para ele vir cego de nascença? Não, nenhum nem outro. Ele se candidatou a vir cego, né? Para que eu pudesse, né, fazê-lo enxergar e ele fosse testemunhar lá com o Sinédrio, entende? É por esse caminho aí. Então, quando está na erraticidade, né, eles se candidatam e a coisa parece fácil, mas quando a gente está encarnado aqui, é o que você fala, né, Simone? E nós ainda temos aí que amadurecer bastante a nossa fé, né? Ainda estamos caminhando nesse sentido. E esses espíritos aqui são espíritos mais velhos, mais amadurecidos, né? Então, olha só. Isso aqui está no EJE, né? O sexto programa.
a fé tem várias acepções. No sentido comum, significa confiança em si, né? Dotados de realizações que pareceriam impossíveis àqueles que duvidam. Existe a fé pura, né? A fé não sectária, que traduz por segurança absoluta no amor, na justiça e misericórdia de Deus. Essa, sim, né? É a mais sublime e difícil de ser encontrada, e constitui atributo de poucas almas, cujo aprimoramento vem de longo tempo, essa fé em Deus, né? Ter fé em Deus é guardar no coração a certeza de que nosso Pai não desampara nenhum de seus filhos. Exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas. Então, olha só. Agora, como, né, gente? Como se adquire fé? Como que eu vou crescer com essa fé? A verdadeira convicção, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, reflexão e observação contínua. Assim, a fé necessita da perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Portanto, a fé robusta da perseverança, a energia e os recursos com que vencemos os obstáculos nas pequenas e nas grandes coisas. A esperança e a caridade são consequências da fé. Então, a Ana vai lá e pergunta para ele, mas por quê? Você quer me privar dessa glória do sacrifício? Então, a Ana também já vem ali, né? Na própria encarnação, primeiro ela observou a fortaleza do tio, né? Do tio que morreu ali sendo massacrado por Sulpício Tarquínio, provando aí a sua fé em Deus, a sua fortaleza. Ana também acompanha a crucificação de Jesus, assim como a Lívia. Ambas, elas veem, né, esses testemunhos. E próprio Jesus diz a Lívia, quando ela faz esse desdobramento e vai lá na cruz, enquanto ele está sendo crucificado, e ele fala para ela, Lívia, é assim que todos nós vamos morrer na terra. Vocês lembram? Então, temos aí, né? Olha só. Temor da morte, como a Simone fala. Simone, uma vez eu vi um leão. O que me separava dele não era uma jaula, era um vidro. Então, você imagina o meu medo. E eu falava para os meninos, sai daí, menino, tu está muito perto desse vidro, se esse vidro quebra. Então, é por aí, né? Não é, vamos dizer assim, né? O animal bota um medo danado, né? A gente até por nós, como seres aí, ao longo da humanidade, né? A gente desenvolveu o instinto de sobrevivência, né? E esse medo da morte mesmo. Então, assim, para se manter vivo, né? Você se vê naquela situação, imagina, como que não tem que ser, né? Essa convicção de pensamento aí na fé, né? É claro que a gente está vendo o amparo, mas para que você consiga atingir esse amparo, para você sintonizar, né? Tem que estar muito bem preparado. É verdade. Isso aí tem que ter uma fé assim robusta. Por isso que eu falei que são espíritos, né, mais maduros, mais velhos, né? Agora, não podemos esquecer que o medo da morte é bom também, né? Olha, o céu e o inferno, tá? Parte 1, desculpa. Parte 1, capítulo 2, tá? O que nós vamos ver aqui com Allan Kardec? Olha. O homem, desde o selvagem, tem esse sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase, certo? Então, a crença na imortalidade é uma coisa intuitiva para nós, tá? Mas a maior parte dos que dizem que creem na imortalidade apresentam-se possuídos, porém, de amor às coisas terrenas e temem a morte, certo? Está apegado à terra. Esse temor, contudo, né,
é efeito da sabedoria divina e uma consequência do instinto de conservação, para que nós não negligenciemos o trabalho que nós possamos fazer na Terra, para que nós tenhamos nosso adiantamento. Então, a proporção que o homem compreende a vida futura, esse temor diminui. E uma vez esclarecida a sua missão na Terra, guarda ali um fim, né, mais calmo, mais resignado e sereno. A certeza na vida futura dá-lhe outro curso às ideias, porém sem desprezo pelo presente, porque este homem agora, ele sabe que o futuro depende da boa ou má direção que faz no momento de hoje, né? Na vida encarnada, neste presente, certo? Vocês querem falar alguma coisa? Tá, então vamos continuar aqui, ó. Eu vou continuar ainda nessa situação aqui, né, dos apóstolos aí desconhecidos sendo torturados aí, né? Deixa eu só ler mais um parágrafo aqui do livro. Fustigados pela angústia e pela aflição do instante verdadeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade. E enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos, o missionário mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com cânticos e bailados de Roma vitoriosa. Olha só, gente. Lei do campo mental. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, certo? Por Francisco Cândido Xavier. Nos capítulos 17, 19 e no capítulo aqui 16, né? 16, 17 e 19, Mecanismo da Mediunidade. Olha só o que traz para a gente. Cada mente é como se fosse um mundo respirando nas ondas criativas que despeje ou na psicosfera em que gravita conforme os sentimentos e desejos. Então, nós somos espíritos, né, que vamos estar inseridos ali nessas ondas criativas. Nós emitimos ondas e também nós as absorvemos, certo? Atento ao reflexo da prece, a mente do médium emite oscilações as quais se entrosam com a entidade comunicante para certos fins. Então, olha só, gente, o que aconteceu nessa arena, né? Emmanuel nos diz aqui que eles, né, começando por João de Cleófas, estavam numas orações sinceras e fervorosas. Então, quando você emite ondas, você recebe, você faz comunicação com ondas que também estão na mesma zona, na mesma vibração. E nós temos esses 200 aqui em vibrações fervorosas, né? Com muita fé. Então, olha só. Ele, Jesus, chega com a sua magnitude moral e imprime novos rumos à vida por dirigir-se ao espírito, transmitindo ondas mentais das esferas superiores, despertando-lhes as energias para a vida maior de maneira a harmonizá-los. Então, a gente deve inferir que Jesus também ele manda ondas mentais e fortalece esse grupo, tá? Cadê? Para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícia de pequena congregação de médios, como que transformados em elétricos, né? Transformadores elétricos que acolhem essa força. Se ajustam à onda mental do Cristo para renovarem o mundo, tá? Isso está em Mecanismo da Mediunidade. Então, eu fiquei pensando, né? A gente fica lendo essas coisas e a gente medita. Além dos espíritos superiores, essa leva que desceu do plano espiritual para ajudar esse grupo dos 200, nós temos aí a emanação mental de Jesus que sustenta todo o nosso planeta. E aí eu fiquei pensando, até conversei com o João Carlos. João Carlos, a gente recebe o influxo das ondas mentais de Jesus? Sim, mas cada um absorve a parcela que lhe cabe. E os revoltados não absorvem parcela nenhuma.
E aí, a gente, né, conversando com ele, com certeza, esses espíritos aqui, mais velhos, e nessa provação, estavam também sendo sustentados ali por essa legião de anjos, também pelos influxos mentais do Cristo, certo? Vamos continuar aqui no livro. Incluindo-se a considerável assistência de que se aglomerava nas colinas. Quase 500 mil, olha aí, gente, 500 mil de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto 200 de criaturas humanas tombavam esportejadas, despedaçadas, esquartejadas. Gente, a obsessão coletiva. A gente já viu isso, né? Todo mundo aplaudindo e gostando de que feras, né, esquartejem as pessoas, obsessão coletiva. No próprio livro mesmo, há 2000 anos, na primeira parte, no capítulo 8º, nós temos aí os ditos de Emmanuel. Esse homem, estamos falando de Jesus, tá? Por isso que eu coloquei aí com H maiúsculo. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que o havia recebido com palmas e flores pede agora seu imediato julgamento em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Gente, isso tinha acontecido dias antes, então eu vou receber uma pessoa com flores e palmas, e de repente, dias depois, eu já quero condená-la a ser crucificada? No próprio livro diz o seguinte: todos os romanos se aproximaram das janelas, né? Observando a inconsistência da massa criminosa nos seus ímpetos e seus instintos desencadeados. Então, nós temos aí uma obsessão coletiva de Jerusalém, e é o mesmo que acontece aqui em Roma agora, né? Quando eles aplaudem e eles estão, como é que eu vou falar, sentimentalmente e emocionalmente envolvidos nessa situação aí de sanguinolenta, né? De crueldade. Inclusive, nós temos aí Políbios, no livro, nesse mesmo livro que nós estamos estudando. Políbios fala assim, Políbios é braço direito de Pôncio Pilatos. Ele fala assim: olha, Pilatos, esse homem, ele é bom, ele é diferente. Ele não é isso aí que eles estão falando, não, os judeus. Eu fui conversar com ele e eu disse que as nossas leis, as leis romanas, poderiam tirá-lo dessa execução e dessa calúnia, desse julgamento. Ele disse: não, eu me abstenho, eu não quero me servir das leis dos homens. Não preciso disso, não. Eu vou servir a Deus, eu vou servir ao meu Pai. E estava escrito que eu deveria ser crucificado para que eu eleve o mundo. Estava dito nas Escrituras que eu precisaria ser crucificado, então eu serei. E aí, Políbios fala tudo isso para Pilatos, e Pilatos diz: nossa, que homem extraordinário. Então, vejam aí, né? Trouxe isso aí para mostrar a obsessão coletiva, tanto de Jerusalém, diante de Jesus, e agora, né? De Roma inteira, gente. Olha, estamos aí com 500 mil de pessoas vibrando, tá? Vamos lá, continuando aqui. Ingressando na arena, olha só, gente. Vamos agora à parte de Lívia. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu divisar-lhe confusamente a doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram numa última prece misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro.
não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude que assinala comumente um minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou cientificar-se da sua posição dentro do sítio e reconheceu ao seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto um limiar da eternidade. Estão vendo, gente? Não sentiu nada. Ligeiro choque, não sentiu medo também. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lento sentiu no coração inexprimível angústia. No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Gente, está vendo? Nós temos aí 500 mil de pessoas vibrando, emocionadas e tendo prazer nessa situação tão cruel. Agora, nós temos aí o nosso protagonista, né? O senador já não está vibrando aí na mesma emoção, né, gente? Está aí, ó, desalentado, desencantado da vida, né? Horrorizava-se-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. Estava horrorizado dessa situação. Sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento se voltou a Galileia longínqua, afigurando-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmara: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Olha só, gente, lembrem, está no parte 1, no capítulo 5 desse mesmo livro, o encontro dele com Jesus. E ele, quando encontrou com Jesus, ele dizia: não, mas Roma é poderosa, Roma é isso, Roma é aquilo, você é um mágico. E aí Jesus fala para ele, né? Agora ele está vendo que tudo isso é bem miserável, né? Os poderes de Roma, toda essa glória, esse orgulho, isso tudo não vale de nada. Ele está começando, né? Porque ela fala, né? Horrorizavam-se-lhe agora. Né? Nós temos aqui, ó, esse advérbio, né, de tempo. Agora, aqueles tremendos espetáculos. Inclinando-se para o seu amigo, Eufanilo Druso, Públio desabafou a penosa impressão. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Oh, não está mais em conluio com essa emoção dos 500 mil. Sinto aqui emoções de angústia, como jamais experimentei em toda a vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sobre a crueldade das feras violentas e rudes? E a gente fica pensando, né, gente, com essa pergunta de Públio, né? E os escravos, eles merecem mesmo também, né? Essa forma de morrer tão violenta, tão cruel? E aí o senador pergunta, né? Quer dizer, o senador Eufanilo responde: eu não creio. Corre o boato que esses míseros condenados são pobres cristãos inofensivos, aprisionados nas catacumbas. Então, olha só, gente, a angústia do senador. Por quê? Fazem, se não me engano, 24 horas que a esposa desapareceu. Ele achava que estava na casa da Flávia, a Flávia achava que estava na casa dele e ela não estava em lugar nenhum, e eles estavam procurando por ela. Sem saber explicar a razão do seu profundo desgosto, o Públio Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia, mergulhando-se aflito nas mais penosas conjecturas. Então ele infere, né, gente? Ele infere, a minha esposa provavelmente vai estar aí, mas eu não tenho certeza. Só que agora vocês estão vendo que ele está se distanciando, né, dessa crueldade, desse prazer aí de Roma, né? Vocês querem falar alguma coisa?
Olha, eu fiquei pensando também se ele não estava recebendo alguma intuição nesse sentido, né? Também, De porque que a esposa poderia estar lá, né? Então aquilo foi gerando uma angústia, ele foi Na juntando as realidade, né, fatos. Simone, ele era médium, né? Porque você sim, vê que ele vê a coisa do tio, e aí ele vê que era ele, né? O tio não, era o bisavô dele, né? Quer dizer, ele ali ele tem aquela coisa de que ele era o bisavô dele, né? Aí, quer dizer, ele vai buscando tudo isso aí. Na realidade, ele era um médium fortíssimo, né? Só não soube aproveitar. não podemos esquecer que, como diz o livro, eles são almas gêmeas, né? Conforme a gente já estudou, não é aquela coisa de que é uma metade da laranja. Não, a gente já viu que almas gêmeas são espíritos que nascem juntos, né? Muitas vezes um ama o outro, só que ainda trazemos muitos defeitos, muitas dificuldades, e existe sim, por mais que a vida deles nessa encarnação os tenha afastado aí por esse período de 25 anos, existe sim essa interação, essa junção aí emocional, né? Essa vibração. E sim, ele também sente essa angústia, porque ele começa a inferir, né? Ele começa também a sentir no seu, no seu ser que tem alguma coisa errada. Só que ele só vai ter certeza depois que a Ana chega na casa, né, contando todos os pormenores aí. Mas o interessante aqui, né, gente, é nós aprendermos a crescer em fé, né? Essa fé robusta aí em Deus, que eu acho que a gente ainda é muito... Será que a gente teria essa fé toda de entrar numa arena? Não, agora não. Mas eu digo assim, sempre acreditar que, por exemplo, se as coisas ruins acontecem para a gente, não são ruins, né? São boas, porque nos reeducam. Se a gente pensar que uma coisa ruim está acontecendo com a gente, não vamos colocá-la como ruim, vamos colocá-la como boa. E se alguma coisa boa acontecer com a gente, é porque realmente nosso Pai está mandando aí um presentinho, uma graça, como uma flor para nossas vidas, né? E se as ruins acontecem, é reeducação do pai, não podemos esquecer jamais isso. Então, essas coisas que quando a gente começa a estudar, a gente medita e raciocina, vão elevando a nossa fé. É claro que nos dias atuais não passaremos mais por essas situações tão grotescas, né? Mas precisamos, né, da fé e precisamos evoluir a nossa fé para as nossas provações, né? E apesar de termos ainda pouca fé, nós estamos no caminho, né, de ascender a isso aí. Tá bom, Malu? Não, é claro, não nos comparemos a esses cristãos aí resolvidos. Isso aí não tem razão de ser, não dá para nos compararmos a eles. Não, não me comparo, não. Muito pelo contrário, eu não teria nunca essa coragem. Pelo menos, não sei quando terei, né? Mas Espero que um dia. Né? Mas temos alguma, né? Temos não, alguma, né? Exato, tenho minha fé, né? Sim. Mas a coragem de ir rezando ali para ser comida pelos peões, acho que eu não ia conseguir fazer uma prece ali, não. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui a gravação.